Então, nós vamos começar com o Laudes e a sua frase. Olá, meus amigos, boa noite, votos de alegria de estarmos reunidos neste estudo de encerramento, não é? Do nosso ano de estudos, aonde eu sou eternamente grato por tanto aprendizado compartilhado por este grupo maravilhoso. Eu escolhi a seguinte frase de Lucas, capítulo 12, que Jesus nos disse o seguinte: Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Para mim, me marca muito essa passagem, como pegamos às vezes de uma estranha moral. Como assim Jesus gostaria de incendiar a terra? Mas, meus irmãos, é chegado o nosso momento de nos deixar tocar por Jesus. Da mesma maneira, quando nós deixamos uma chama encostar em um combustível, nós já estamos repletos desse combustível. Temos tanto conhecimento. A doutrina espírita nos abriu as asas da intelectualidade. Podemos avançar nos estudos da ciência, da filosofia, estudos profundos da religião. Mas penso que é chegado o momento para que o nosso fogo acenda, tendo o contato com Jesus. Ele é a centelha. Ele é o caminho da verdade e da vida. Se deixarmos fazer com que essa essência toque também a nossa própria essência como os filhos de Deus que somos, poderemos nós segurar a nossa tocha e poder iluminar dentro de casa, a iluminar também a nossa pequena sociedade, e logo a humanidade também estará acesa. Cada um de nós poderemos carregar a luz, uma velinha, um gravetuzinho, indiferente da capacidade de iluminar o coletivo, mas principalmente a autoiluminação. Quando estamos refletindo a respeito da essência de Jesus em nossas vidas, ele é o único capaz de atear fogo neste combustível que nós estamos, abastecendo a candeia. Mas chegado o momento para que possamos colocar lá em cima, para também iluminar. Porque fomos capazes de acender, colocando Jesus na nossa vida. Precisamos começar a viver o exemplo de Cristo. Precisamos tirar das páginas do seu conteúdo e começarmos a colocar no modo prático. Assim poderemos levar o exemplo através de uma chama acesa, aonde 2, 3, 4 labaredas juntas formam, sem dúvida, um fogaréu de maior quilate. Somos uma família fraterna, estamos unidos pelos mesmos pensamentos. Todos nós desejamos atingir uma mesma meta. Estamos desejosos de viver o modo apresentado por Jesus, o amor. Pois é chegado o momento onde celebramos o encerramento de um estudo, mas um mês de nascimento do nosso mestre querido. Façamos valer a pena cada um destes momentos em que nós estamos vivendo juntos, modificando o nosso modus operandi lá fora, na sociedade, dentro do lar, porque aí os nossos encontros realmente terão valido a pena. Imaginemos cada um de nós podendo iluminar um ao outro, pois aí está a centelha do Evangelho, aí está Jesus, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, mantendo a chama acesa,
que possamos mantê-la acesa todos os dias da nossa vida, vivendo quão bom e quão suave é estarmos vivendo entre irmãos. Já nos dizia o Salmo, que possamos fazer essa experiência incomparável nas nossas vidas, que todos nós fomos agraciados de termos a nossa primeira aula liderada por Sueli Caldas Schubert, uma proposta de estudo que todos nós estamos tentando segurar as nossas pequenas labaredas para, quem sabe, iluminar a nossa própria vida. Rogo que todos os irmãos possam também nos sustentar, para que nós próprios possamos sustentar a chama desse estudo acesa, porque aí possamos lançar fogo na nossa coletividade, como propunha Jesus. Eternamente agradecido pela honra, pela oportunidade do ano em convívio. Desejo feliz Natal, boas festas e um ano novo repleto de muita felicidade. Muito obrigado. Bom, depois dessa emoção de abertura, nós vamos dando sequência. E a frase que eu escolhi é: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 27 e 33. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Essa é uma passagem de Jesus, na minha opinião, bem incisiva e bem grave, porque nos faz um convite que poucos no mundo tiveram coragem de aceitar. Poucos no mundo tiveram a coragem de renunciarem a si mesmos, às suas vontades, os seus desejos, os convites do mundo, para ouvir o chamado de Jesus. Mas essas pessoas existiram e ainda existem, nos mostrando que é possível, sim, sermos aqueles diferentes no meio da multidão, aqueles que talvez possamos ser vistos como ingênuos, como bobos até, ou pessoas que não nos damos o próprio valor, quando escolhemos renunciar a esses convites que nos chegam diariamente, de festas, de prazeres, de gozos materiais, para que nós busquemos a nossa evolução moral íntima, o nosso trabalho da alma, que nos dignifica, que nos engrandece, que nos vai lá na frente trazer essa felicidade. Mas Jesus diz que mesmo seguindo o seu caminho, teríamos que tomar a nossa cruz, significando que não podemos nos iludir que seguir o caminho do Cristo é o caminho das facilidades, é o caminho sem dores, sem espinhos, é a porta estreita, porque todos nós temos que, mesmo renunciando a algumas tentações, vamos ter, sim, que passar por todas as dificuldades, como todos os nossos outros irmãos também passam nesse mundo. E muitas vezes vamos passar por momentos em que podemos duvidar do caminho que escolhemos, mas ele sempre diz que o caminho é o da porta estreita, e que o seu jugo seria leve, o seu fardo seria suave. Então, que mantenhamos essa certeza de que vai valer a pena. E isso só é possível se nós tivermos certeza da imortalidade da alma, se conseguimos ver, de fato, a vida acima da matéria, porque senão não faz sentido nenhum. Para o mundo, nós vamos parecer loucos, tal qual um dia, né, talvez possamos chegar no nível de Francisco de Assis, que ao atirar todos os bens do seu pai pela janela para os pobres, ao renunciar toda aquela riqueza para viver com a irmã pobreza, com a irmã castidade, junto àqueles que mais necessitavam, foi tido como um louco.
louco aos olhos do mundo, mas um filho dileto de Deus. Então, que, puxando o que o Laudes trouxe, essa chama possa queimar nos nossos corações e nos fazer sentir a presença de Deus nos caminhos que escolhemos para divulgar a boa nova, para viver a boa nova, para sermos os trabalhadores da última hora, os cristãos que queremos todos ser. Então, muito obrigada também a todos pela companhia, pela amizade, pela dedicação. É muito emocionante. Eu estou muito feliz e pretendo que esse grupo, espero que esse grupo continue, se fortaleça, cresça, e que tenhamos uns nos outros essa irmandade, um coração que possa ser aberto e ser ouvido, ser consolado, ser apoiado. Gratidão. Queridos Laudes, Gi, a emoção já é grande lá no começo, né? Nossa gratidão por vocês, pelo trabalho lindo que vocês realizam, e nosso coração com vocês também. Então, agora nós vamos passar para o nosso querido Vitor, para que ele siga essas reflexões iluminadas, meu amigo. Está contigo a palavra. Obrigado, Ângela. Boa noite a todos. O trecho que eu escolhi está em João, capítulo 8, versículo 13. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É evidente que esse trecho é o epílogo da passagem da mulher adúltera. Essa passagem, ela é tida, para mim, como se fosse uma enciclopédia de ações e de reações, porque ali não estavam somente a mulher adúltera, estava ali o mundo presenciando, né? Então, ali nós temos os atores que estavam acusando, a própria mulher acusada e Jesus. Então, seria analisarmos qual seria a nossa atividade, a nossa resposta, a nossa fala, o nosso gestual, se tivéssemos vivenciado, não aquele momento, mas alguns momentos da nossa existência. Como faríamos? E vamos lembrar que todo aquele que procura melhorar-se, ele tem na sua caminhada as ciladas do mal, conforme fizeram com Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Sempre existem ciladas. Então, na tarefa daquele que se propõe ao engrandecimento espiritual, a sua evolução feita através de revisões do seu proceder, isso tem que ser levado em conta. A passagem evoca esse tipo de sensação. E mais ainda, da questão que nós temos de apontar o dedo, verificar, acusar os atos alheios. E isso vai muito quando Jesus fala a respeito da autoridade moral. Se vocês estão isentos de erro, atire a primeira pedra. Então, nós teremos que verbalizar somente aquilo que temos condições, evidentemente que ninguém é perfeito, mas pensar que aquilo que eu acuso no outro, que eu vejo, identifico no outro, nada mais é do que uma ressonância de mim, e que eu transfiro de forma inconsciente para o outro, e o dedo acusador aponta aquela criatura no sentido de eu colocá-la na berlinda e me ver afastado daquela situação. Então, muitas vezes, na grande maioria, esses atos são inconscientes. É a transferência que a gente faz. E daí a gente tem que entender que muitas vezes nós agimos como fiscais da vida alheia, apontando dedos em diversas circunstâncias, totalmente dissociados da autoridade moral que isso exige para que se faça qualquer tipo de advertência. Então,
nesse contexto, Jesus vai trabalhar também a questão da indulgência. A indulgência seria um atenuador das nossas observações junto daqueles que são objetos da nossa ótica. Então, a indulgência, ela atrai, ela calma, ela consola. Já o rigor mata. E isso aí, sede severos para convosco e indulgentes para com os demais. Então, nessa circunstância, nós vamos entender que se nós ou observarmos ou tentarmos verificar no outro aquela situação infeliz, eu também vou precisar, em dado momento, que ele use de indulgência para comigo, porque de indulgência todos nós vamos precisar. Mas o que caracteriza muito a nossa observação da censura sobre o outro é a instantaneidade do nosso julgamento. Nós somos pródigos em identificar com o olho bastante atilado, como se fosse um lince tocaiando a presa, e nós, além de observarmos o ato, nós imediatamente julgamos e imediatamente punimos. O julgamento é sumário, então a gente muitas vezes destrói por um simples olhar ou uma simples frase consciências alheias, companheiros, e isso é muito difícil, porque nós estamos vinculados ainda aos processos do imediatismo. Esse julgamento sumário é próprio das criaturas inferiores. Então, por isso é que os acusadores, quando foram confrontados com as suas próprias consciências, quando Jesus fala que atirassem a primeira pedra, eles se retiraram. E não só retiraram fisicamente, com isso eles retiraram a queixa que haviam feito contra Jesus, para Jesus contra aquela mulher. Então, retirada a queixa, já não há causa necessária a ser julgada. E por isso, quando ela estava sozinha na praça, Jesus se aproxima. Onde estão aqueles que te condenavam? Eles foram embora, retiraram a queixa. Então Jesus fala, eu também não te condeno, porque não cabe a Jesus condenar. Condenar de quê? Então ele fala essa frase magistral, vai-te e não tornes a errar. Ou seja, vai-te, saia dessa situação, viva a sua vida com outras possibilidades, outras metas, e, na medida do possível, não tornes a errar. Então, meus irmãos, seriam essas observações a respeito dessa frase, que eu sempre gosto muito dela, porque ela dá um conforto de que Jesus não quer a nossa instantaneidade em termos de superioridade moral, porque isso é um processo de construção. Vai-te e não tornes a errar. Muito obrigado, boa noite, Feliz Natal, Ano Novo muito feliz, e que nós possamos estarmos juntos no ano que vem em mais um livro para as nossas reuniões de todas as quartas-feiras. Muito obrigado. Ok, então, boa noite a todos. Realmente é uma emoção muito grande ver já metade da proposta do nosso trabalho está completa, né? Porque já foram 2 livros que nós tivemos a oportunidade de cobrir dessa série de 4, mas vamos continuar o trabalho. E devido à época do ano que nós nos encontramos e a proposta que nós normalmente fazemos quando se inicia um ano, ou quando chegamos nessa fase também, que vamos fazer um balanço de tudo que nós realizamos, eu acabei selecionando entre as inúmeras frases de Jesus, porque todas elas nos tocam profundamente, aquela que é de Mateus, né, que está no capítulo 6,
E número 33, apesar de que desde a 25 até a 34 já nos fala muito diretamente o que nós precisamos nesse momento. E essa frase é a seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que significa para nós? O que seria que Jesus estaria nos dizendo em relação a buscar o reino de Deus? Em toda essa parte, em todo esse capítulo número 6, e nesse trecho que se intitula Não se preocupem, né? Jesus nos faz, assim, referência a respeito do nosso excesso de preocupação em relação às coisas da matéria, em relação ao a nossa busca incessante para conseguirmos, de alguma forma, através do nosso destaque, através das aquisições das coisas materiais, nos sentirmos preenchidos. Mas aí, uma das minhas frases favoritas que tem no Evangelho é quando Jesus fala, né, e nessa parte do não se preocupe, olhai os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, jamais vestiu-se como um deles. Então, aqui, quando nos fala para buscarmos o reino de Deus, né, às vezes porque nós ficamos muito preocupados e sempre queremos colocar na matéria ou dentro daquilo que está no nosso alcance, do nosso entendimento, né, onde está o reino de Deus? Seria um lugar externo, um lugar que nós vamos encontrar num planeta mais evoluído, estaria a 1.000 quilômetros de distância, 5.000 quilômetros de distância, quando, na realidade, Jesus está nos mostrando que quando encontrarmos esse reino de Deus, que não se trata de uma localização física, mas sim de uma conquista espiritual, nós não mais precisaríamos nos preocupar com as outras coisas, porque elas nos serão acrescentadas. Então, o que seria o reino de Deus e por que nós buscamos e refletir hoje, trazer essa proposta para a gente, né, nesse final de ano, nesse ano que vai se iniciar, quando a gente sempre vem, né, com aquela vontade de, não, esse ano vou acertar, vou fazer melhor, né? Porque o reino de Deus, como nós entendemos, como já até nos fala na questão 621 de O Livro dos Espíritos, né? Onde está a nossa, onde nós vamos encontrar, né, a lei de Deus, né, que é na nossa consciência. Então, é todo um processo de trabalho, de incentivo a um trabalho interior, a essa busca que nós estamos tentando realizar, pelo menos a nível espiritual, dentro do nosso movimento espírita, de conscientização daquilo que precisamos encontrar. E o nosso modelo vai ser sempre Jesus, porque Jesus é o perfeito exemplo daquele que buscou primeiro o reino de Deus. Então, não importava as adversidades do mundo, ele se encontrava em paz, ele se encontrava conectado. É o que nós queremos conquistar para nós também, esse sentido de paz interior. As dificuldades vêm, mas a paz interior existe, porque nós temos também a certeza do futuro, o entendimento de que nós vamos ter também a possibilidade de novas oportunidades. Então, buscar o reino de Deus para nós significa nós seguirmos confiantes, motivados em direção a essa proposta de transformação interior. Como nos disse Kardec, né, que o verdadeiro espírita é aquele que empreende esforços para domar as suas más inclinações. No momento em que vamos trabalhando esse domar as nossas más inclinações, procurando adquirir as virtudes, procurando conquistar aquela paz do Cristo, cada vez mais nós vamos sentir o reino de Deus em nós, porque Deus está em nós, nós somos seus filhos,
e filhas neste sentido, para continuarmos assim esse nosso trabalho. E aí não teríamos que nos preocupar com mais nada, porque tudo mais nos será acrescentado. Então, o nosso convite a vocês, a nós mesmos, é que nós continuemos e, sem dúvida alguma, a possibilidade de estarmos juntos, de realizarmos essa jornada através do estudo minucioso dessas obras que tão carinhosamente nos foram trazidas, sugeridas, o trabalho todo de organização dos nossos queridos amigos que se propuseram a colocar esse grupo, a dar continuidade. Então, que sigamos, porque com certeza, através deste exercício, através dessa convivência, através do cada vez mais sentirmos Jesus em nós, nós estaremos trazendo e assim trabalhando esse reino de Deus dentro de nós mesmos. Então, que todos vocês tenham um final de ano de muita paz. Nos encontraremos novamente em janeiro, começando uma nova jornada para essa conquista espiritual, que hoje representa, felizmente, já o nosso objetivo de vida. Que Deus viva em cada um de vocês, em cada um de seus lares, e cada vez mais sintamos essa conexão entre nós e o Pai. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui nesse encerramento dessa jornada, nos preparando para uma nova jornada que vai começar em janeiro, e seguindo esses comentários brilhantes que me antecederam, eu trouxe para vocês uma frase de Marcos, que está no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu acho que com essa bênção que nós estamos recebendo, desse aprendizado, desse estudo, dessa iluminação, nos cabe agora buscar o caminho que Jesus nos pediu, quando Jesus esteve já ressuscitado, entre aspas, com os apóstolos. Ele disse a eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os apóstolos, finalmente convencidos da imortalidade da alma, finalmente convencidos que o Mestre Jesus era quem ele pregou ser durante todo o tempo, saem a pregar o evangelho. Nós temos que lembrar que os apóstolos eram homens simples. A maioria não sabia ler e escrever. E eles foram capazes de deixar esse legado que ainda hoje, 2000 anos depois, carregamos. Às vezes nos perguntamos, mas que capacidade tenho eu de ir e pregar? Quando nós fomos chamados por Deus para seguir a sua vontade, o Senhor não nos perguntou se tínhamos nível intelectual elevado, se eram formados em alguma faculdade, se tínhamos poder aquisitivo para viagens, se sabíamos ou não falar idiomas. Enfim, quando Deus nos chamou, Ele nos disse: venha como estás, não fazendo opções. Nós fomos chamados a um compromisso, e certamente Deus nos concederá o que é necessário para que cumpramos a obra que Ele preparou. No capítulo 20, item 4, Erasto nos traz qual a missão dos espíritas. Ele nos diz: ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau cumprimento de suas missões e o modo como suportaram as suas provas terrestres. Nada de temores. Ide e pregai a palavra divina. Ele nos diz que é chegada a hora de sacrificar os hábitos, os trabalhos, as ocupações fúteis, para propagarmos a doutrina do Cristo. E nos conforta dizendo que os espíritos do alto estarão conosco. Certamente falaremos a pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus.
porque essa palavra os chama à abnegação. Mas todos nós, tendo consciência da nossa inferioridade, observando os mundos espalhados pelo infinito, sabemos que Deus nos conduz. Que quando formos pregar, as nossas línguas se soltarão e falaremos como nenhum outro orador sabe falar. As populações atentas nos ouvirão. Palavras de consolo, de fraternidade, de esperança e paz. Que importam as ciladas? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos. Ide, homens grandes, diante de Deus. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, adiante. Leva a palavra divina aos poderosos que desdenharão, aos sábios que nos pedirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho, essa expiação que passamos, que encontraremos o fervor e a fé. Ide então, pois estes os receberão, com cânticos de agradecimento e louvores a Deus, a consolação divina que nós vamos nos oferecer. E, baixando a fronte, agradecerão pelo quinhão de aflições que a terra lhes reservou. Mas ele nos faz um alerta aqui. Notai que entre os chamados ao espiritismo, muitos se desviaram da senda. Nos pede para observar atentamente o nosso caminho e seguir a estrada da verdade. E aí podemos até perguntar, mas se muitos que foram chamados ao espiritismo se desviaram, por que sinal nós vamos reconhecer aqueles que estão no bom caminho? E a resposta é: reconhecereis pelo princípio da verdadeira caridade que professarão, pelo número de aflitos que consolarão, pelo amor ao próximo, pela abnegação e altruísmo, pelo triunfo dos princípios, pois Deus quer que a vitória de sua lei e aqueles que a seguem serão os seus eleitos. Concluímos então com uma mensagem de Bezerra de Menezes através da psicografia de Divaldo Franco. Mas a vós, espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós cabe levar por toda parte as notícias do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra. Não mais amanhã ou posteriormente. Agora, tendes o compromisso de acender, na escuridão que domina o mundo, as estrelas luminíferas do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, então, a todos. Um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e até o nosso novo reencontro. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que alegria. Vamos falar não sobre uma frase, sobre uma parte de um dia de Jesus, a imensa superioridade de Jesus. O dia ainda não havia amanhecido quando Jesus convida os seus apóstolos para irem de barco do outro lado do mar da Galileia. Lá na Decápole, as 10 cidades gregas, em Gadara, uma das cidades. Chegando lá, mal haviam subido o morro, Jesus à frente, quando a figura de um homem desgrenhado veio-lhes ao encontro. Ele estava nu, agitava em ambos os pulsos e, nos pés, pedaços de correntes de ferro partidas. De um salto, ele ergueu-se de um túmulo vazio, dominado pelos espíritos que o maltratavam. Avistando aquelas silhuetas que vinham na direção do mar, ele ergueu os braços ameaçadores, correu ao encontro deles, como se desejasse expulsá-los dos domínios que ele considerava seus. E ouviram este homem dizer: que queres de mim, filho do Deus Altíssimo? E Jesus lhe pergunta: quem és? Como se ele não soubesse.
Legião é meu nome, porque somos muitos o que nos apoderamos dele. Legião, retira-se deste homem, ordena Jesus. Os espíritos imundos lhe sentem o poder irresistível e, tendo saído do homem, uma manada de uns 2.000 porcos que estavam pastoreando por ali assustaram-se e se precipitaram no mar, afogando-se. O obsediado gadareno, como que despertando de um longo sono, recobre os seus sentidos, olha para Jesus, que lhe estende a mão e chora e agradece. E o povo, liderado pelos donos dos porcos, foi ao encontro do mestre e, com pedras nas mãos, o expulsaram. Gadara não o recebeu. Retornaram, então, às praias queridas de Cafarnaum, e uma multidão ansiosa o esperava e os cercou, rogando ajuda a Jesus. O mestre amava aquela gente sofredora e ansiosa, tinha paciência para com todos e compreendia-lhes as necessidades e as inquietações. Ainda hoje, diz Amélia Rodrigues, ainda hoje, ele permanece assim em relação a nós. Então, nesse tumulto, aproximou-se Jairo, o chefe da sinagoga, homem honrado, que, aflito, prostrou-se aos pés de Jesus e rogou a ele para atender a sua filhinha que se encontrava à beira da morte. A multidão espremia-se, e no meio da multidão havia uma mulher que sofria, desde há muitos anos, de um fluxo sanguíneo. Ela não era dali, ela tinha vindo ali a Cafarnaum, e ela tinha agora pela primeira vez a oportunidade de falar com Jesus. Se ela perdesse essa oportunidade, talvez nunca mais conseguisse. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, e ela, vencendo a agonia, num movimento irresistível, tocou nas vestes de Jesus e, ó ventura, o sangue estancou. Toda ela experimentou uma estranha sensação. Ela ainda não havia se recuperado do equilíbrio quando ouviu Jesus indagar: quem tocou nas minhas vestes? E Pedro, velho Pedro, muito igual a nós, ele diz: Senhor, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhou em derredor. Nesse momento, a mulher se atirou aos pés de Jesus e disse: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que, em tocando as suas vestes, poderia recuperar a minha saúde. E Jesus olha para ela e diz com bondade: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada desse teu mal. Subitamente, então, Jairo deparou-se novamente com Jesus e, emocionado, tornou a rogativa: venha à minha casa, Senhor, minha filhinha de 12 anos está à morte. Jesus compreendeu a extensão do sofrimento daquele pai e aceitou acompanhá-lo. Quando já se encontravam à porta da residência, uma pessoa informou ao pai da menina: não adianta mais, ela está morta, não suportou. Mas Jesus, imperturbável, disse: ela dorme. Então o mestre, junto com o pai da menina e a mãe da menina, com Pedro, Tiago e João, entraram na casa e foram até o cômodo em que se encontrava a menina. Pálida, a menina era a própria morte. Jesus a toca com doçura, imprimindo-lhe energia com a meiguice da voz, e tomando-a pela mão, falou: Talita, cum, menina, levanta-te. Um suave rubor tomou-lhe a face, e os
O espírito da menina retornou-lhe ao corpo. Um doce perfume de flores invadiu o quarto. A menina ergueu-se sorrindo, mas enfraquecida. Então Jesus disse: dei-lhe de comer. A alegria invadiu o ambiente. Jairo, o chefe da sinagoga, após beijar a filhinha, foi procurar Jesus para agradecer-lhe, mas já não o encontrou. Ele havia saído. A multidão esperava-o. Jesus, a vida abundante. Então, meus irmãos, nos aproximando do natalício de Jesus, que comemoramos agora, 25 de dezembro, em que o céu desce à terra, queremos agradecer a esses amigos maravilhosos que estão nos acompanhando durante todo esse tempo. Que a paz de Jesus adentre os lares de cada um de nós, nesta noite e em todas as noites da nossa vida. Muito obrigada. Muito boa noite aos queridos corações que nos acompanham. Este momento em que, com alegria, finalizamos este período dos nossos estudos. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam, gratidão a todos os coordenadores com os quais aprendi muito nesse período, especialmente a coordenação central a cargo da Adeline, da Gisele, da Ângela, representando aí as duas uniões regionais espíritas que lançaram, sob a tutela aí da nossa querida Sueli Caldas Schubert, esse estudo maravilhoso. Nós fomos buscar no Evangelho um texto que remonta ao sermão profético de Jesus, quando ele anuncia que o templo de Jerusalém seria destruído, o que aconteceu efetivamente no ano 70, e dá outros prognósticos assim do futuro do nosso planeta. Então, ao concluir esse sermão profético, o apóstolo e evangelista Marcos, no capítulo 13, onde ele apresenta justamente o sermão profético, que está muito semelhante àquele que Mateus apresenta também no capítulo 24, que convidamos todos a lerem e refletirem sobre ele. O apóstolo Marcos, ele vai dizer: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quando nós tomamos esta referência no contexto em que ela foi apresentada, onde Jesus fazia o sermão profético, projetando aos tempos atuais da transição do nosso planeta, nós vemos como está sendo acertada a decisão deste grupo de permanecer nesses estudos das obras de Manuel Filomeno de Miranda, para nós compreendermos efetivamente os tempos que nós estamos vivendo, já anunciados anteriormente por Jesus. E ao colocar esses três verbos, olhai, vigiai e orai, ele nos convida a analisar o contexto dessas ocorrências para nos posicionarmos diante de cada acontecimento, mas principalmente aos acontecimentos que estejam ocorrendo na nossa intimidade, interpretaria eu. Porque o verbo olhar, no entendimento do Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, quem gostaria de ler o capítulo 87, ele fala que olhar é examinar, ponderar, refletir, para discernir. Então, esse olhar, o primeiro foco dele deverá ser sempre em relação ao nosso interior. Como nós estamos olhando a nós mesmos e as nossas ações ou reações diante do ambiente onde nós estamos, na família onde fomos colocados pela bondade divina, no contexto da aprendizagem intelectiva ou moral, agora transitando pelos lúcidos ensinamentos da doutrina espírita para a qual fomos trazidos nessa encarnação, e o que nós estamos realizando em nosso interior no processo de renovação e transformação íntima diante dos conhecimentos que nós estamos adquirindo. Esse olhar para o nosso interior é muito importante, porque ele vai definir a dimensão, a amplitude e a grandiosidade da nossa transformação ético-moral para enfrentarmos as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias tendências que trazemos de outras encarnações,
para aprendermos a exercer sobre elas o nosso controle e, a partir daí, exercitarmos as virtudes que nós queremos adquirir, colocando assim, no lugar das sombras que ainda somos portadores, porque ainda temos sombras em nós, as luzes novas do esclarecimento do Evangelho do Cristo. Então, este olhar, esta autoanálise, essa busca da autoiluminação, seria, então, o nosso primeiro objetivo ao observarmos esta orientação que nos traz o evangelista Marcos. Olhar, pesquisar, sentir o nosso ambiente para verificar dentro de nós o que estamos realizando no nosso processo de autotransformação. E, a partir daí, nós colocarmos a nossa vida nesta pregação, como foi dito há pouco pelo querido João. Esta pregação que estará mais evidente e será mais presente nos corações que estão caminhando conosco a partir da nossa exemplificação. Porque é justamente o exemplo que falará mais forte e que vai projetar sobre os sentimentos e os corações que estão ao nosso lado todo o fruto do esforço que estamos realizando para nos tornarmos pessoas melhores. Na gentileza que nós estamos entregando, na justiça como conduzimos as nossas decisões, na vigilância dos nossos pensamentos, para que eles tenham uma modulação que traduza o conteúdo da nossa inteligência já sensibilizada pelo conhecimento espírita, mas especialmente nós vamos traduzir através dos nossos sentidos a presença do Cristo em nós. E Jesus conosco é tão forte que chegamos muitas vezes a sentir uma certa melancolia por sermos ainda tão imperfeitos e sermos ainda tão impotentes muitas vezes para vencer essas nossas imperfeições. Mas não desanimemos, porque as mensagens dos Espíritos, as obras todas que nos foram trazidas a partir da codificação e todas aquelas que estão à nossa disposição em bibliotecas que nós podemos compilar diariamente, nós temos aí o repositório de amigos confidentes nossos em cada página de livro que nós lemos. E estes amigos estão pensando no nosso bem-estar, trazidos à nossa convivência através de médiuns, eméritos, ou autores encarnados que estejam traduzindo também o Evangelho do Cristo para o conhecimento e a prática de todos nós. Então, olhar o nosso interior, porque é a partir da nossa transformação íntima que nós faremos um mundo melhor, já que, como vemos na obra kardeciana, em que o planeta será melhor um dia, quando melhores forem os espíritos que estão morando aqui nesse planeta. E o nosso esforço, então, será o de nos tornarmos cada dia melhores. E a nossa meta já está anunciada por Jesus. Ele mesmo disse: vós sois deuses, e tudo quanto faço também podeis fazer. Vejam que o objetivo nosso já está marcado. Nós seremos espíritos perfeitos, naturalmente na projeção da perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus mesmo, né? Mas não é grandioso nós guardarmos em nós esta confiança no futuro e a esperança de poder realizar desde já essa magnitude da presença do Cristo em nós. Então, irmãos, nós estamos no caminho certo, primeiro elemento. Estamos com as forças direcionadas na direção de conquistar aquilo que seja melhor para o nosso bem-estar, a nossa paz íntima, e a partir daí fazer aquilo que o Cristo nos recomenda. Brilhe a vossa luz. Que esta luz, então, possa brilhar sempre, seja ela uma luz pequena, seja ela uma luz grandiosa, mas uma luz que esteja brilhando para tornar o mundo melhor. Termino minhas palavras dizendo e reforçando: olhemos então em nós, porque é dentro de nós que está o campo da felicidade, ou o campo da tristeza, o campo das sombras, ou o campo da luz, segundo aquilo que nós realizamos dentro de nós. E vigiemos exaustivamente e diariamente tudo aquilo que nos chega e tudo aquilo que sai de nós, para que nós sejamos sempre pontes que façam a conexão entre Deus e os corações que estão à nossa volta. Todos somos criaturas muito, muito importantes, somos filhos de Deus, herdeiros do universo, viajantes desse universo infinito. Então, irmãos, guardemos estas certezas de que, se nós quisermos, poderemos realizar. E ao fraquejarmos, busquemos o terceiro verbo: oremos.
Busquemos a companhia íntima com o nosso guia espiritual, busquemos a companhia íntima com Jesus que está conosco, busquemos Deus que está dentro de nós. E dentro dessas energias, teremos campo propício para vencermos qualquer dificuldade que nós enfrentemos. Um Feliz Natal a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine cada vez mais e possamos permanecer com Ele tanto quanto Ele tem permanecido conosco todos os segundos da nossa imortalidade. Muita paz. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, aos queridos coordenadores, tudo que foi falado. Eu fico pensando o que eu posso acrescentar, tão coisas tão especiais, tão profundas nas falas de Jesus. Mas a parte que nos cabe, selecionamos um trechozinho do Evangelho do evangelista João, no capítulo 14, no versículo 6, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o caminho que a gente tem escolhido até os dias atuais? Que tipo de verdade nós temos professado no dia a dia? E qual a vida que nós ansiamos para todos nós? É uma pergunta que deve ser feita e refeita por todos nós. Quando nós percebemos também a narrativa de Jesus falando: ninguém vem ao Pai senão por mim, nos mostra que este modelo e guia que nos foi oferecido por Deus deve ser levado mais em consideração. Quantas lutas sanguinárias que nós temos observado ao longo dos tempos, guerras de extermínio, calamidades sociais as mais diversas, parece que fazem parte do nosso modus vivendi ainda. Tanto sangue, tantas lágrimas, ainda mancham com estas tintas do desamor as nossas roupas perispirituais, ainda encardidas de um passado, às vezes não tão recuado, às vezes um pouco recente. Nós temos desprezado o bom caminho a seguir, um caminho que Ele nos ofereceu. Temos sido constantemente indiferentes a estes patrimônios de verdade, patrimônios de vida com V maiúsculo. Mas Jesus nunca nos deixou desamparados. Esse homem é insistente, ele fica ali com a gente, ele não desiste da gente. Cada dia, Jesus parece que reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas, para com as nossas encrencas, como diz Alberto Almeida com muita frequência. Por isso, deve ser realmente algo do nosso próprio interesse. Se a gente quer buscar uma vida verdadeira, não esta vida pautada nas questões circunstanciais, ligadas às coisas materiais, porque tudo isto vai ficar no pó do mundo, como ele mesmo disse, mas que nós saibamos levantar o padrão da nossa vontade, esta alavanca tão necessária para que possam ser estabelecidas disciplinas de uso pessoal, para que a gente aos poucos nós possamos nos reeducar. Jesus é um amigo generoso, mas tantas vezes nós olvidamos destes conselhos e quantas vezes nos pegamos tão suscetíveis de atingirmos mais uma vez estas zonas tão obscuras que nos caracterizaram e que nos colocam muitas vezes mais próximos do começo do que a nossa verdadeira destinação. A lição do mestre, lógico, ela não vai constituir-se simplesmente de uma espécie de impositivo para as questões simplesmente das adorações, como nós vemos nos templos. O seu evangelho não se reduz simplesmente a uma espécie de livro de contemplação para que a gente possa exibir conhecimento sobre as coisas sagradas. Não é isso. Não é isso. É um roteiro imprescindível para a nossa própria administração diária. É por isso que o Cristo
não estabelece linha divisória entre a casa espírita, ou o templo cristão, as igrejas, e a nossa vida de relação, com o mundo lá fora. Toda a terra é o nosso altar de oração, é o nosso campo de trabalho. Tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que este caminho precisa ser seguido. Então, para que a gente possa louvar o Mestre, seja nas igrejas, seja nas casas espíritas, é muito importante que a gente não sejamos simplesmente aqueles que louvamos a Deus nestes eventos que aqui estamos reunidos, mas que não menoscabamo-lo lá fora, nas ruas, nas questões corriqueiras, porque isto foi o objeto, isto foi, na verdade, a razão dos tantos naufrágios que nós empreendemos desde a implantação da era cristã. Todos os lugares, então, podem, ser consagrados a este trabalho divino, a este trabalho com Deus. Tudo isso pode ser levado em consideração. E se a gente puder revisitar Kardec, na pergunta 918, quando ele fala a respeito das características do homem de bem, ele pergunta por quais sinais podemos reconhecer alguém, um espírito, um ser humano, neste progresso real, que deve nos elevar o espírito nesta hierarquia que nos conduz a mundos mais felizes. E os espíritos respondem. O espírito vai provar a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus e quando todos nós compreendermos, por antecipação, a vida espiritual. Não há outro caminho a seguir. Não há outra verdade a ser professada. E não há outra vida que deve ser ansiada para aquele que verdadeiramente já compreendeu que só o amor poderá verdadeiramente nos elevar a uma condição diferenciada. Não o amor circunstancial, associado às retribuições. Lógico que isso faz parte de um processo de crescimento. Mas nós que já conhecemos bem pouquinho Jesus, não sigamos outro caminho. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Sejamos os puros de coração, talvez não nesta existência, mas com muita vontade, não mais nos afastemos deste caminho que ele nos propõe, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado. Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que aqui estamos para poder falar da frase que nós escolhemos, que está na narrativa do evangelista João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui nós vemos dois aspectos que precisamos considerar: a luz do mundo e a luz da vida. A luz da vida é uma característica daqueles que seguem a Jesus. A primeira reflexão desta passagem do Evangelho. Estamos seguindo Jesus? O que falta para que esta luz da vida ela possa penetrar em nosso íntimo? Sabemos que uma é a complementação da outra, a luz do mundo, a luz da vida. Mas é preciso entender o contexto que Jesus trouxe esta frase. Porque, na verdade, anteriormente, Marcelo falou uma frase do eu sou. E eu venho com a frase que Jesus também disse
eu sou. E este eu sou, ele pronunciava justamente porque já havia uma conexão profunda com o Pai. E Jesus tenta, quando nos faz o convite, para que nós possamos também diminuir esta distância com relação ao nosso Pai. Então, quando ele diz eu sou, ele está dizendo isso para nós compreendermos esta missão divina que ele trouxe. Como Moisés, que libertou o povo da escravidão, na verdade, Jesus, ele veio com esta luz do mundo para poder libertar a cada um de nós de uma escravidão muito mais profunda, que é a escravidão moral, quando ainda não conseguimos seguir aquilo que o nosso Pai recomenda para as nossas existências. Então, este eu sou de Jesus foi justamente para poder dizer a nós que também podemos ser esta luz que vai nos libertar, porque ainda nos encontramos presos, certamente, das nossas anfractuosidades morais. Mas nós temos esta luz que é libertadora, que é a luz do mundo. Quando se fala em luz, estamos a falar de algo que veio clarear. E o que é que essa luz vem clarear para nós? As sombras da nossa ignorância, que ainda perpassam pela nossa caminhada. Mas Jesus está a nos dizer desta possibilidade de libertação e que não devemos deixar para depois. A luz do mundo, Jesus. Jesus que vem nos apresentar tantos caminhos. Marcelo falou anteriormente a respeito disso. E aí vem a reflexão. Se esta luz do mundo está a nos apontar caminhos, a iluminar os caminhos da nossa existência, quais têm sido as minhas escolhas diante desses vastos caminhos que está para a nossa caminhada? A Gisele falou inicialmente da escolha da porta estreita. E nós, o que temos escolhido diante desta luz que está a brilhar, a luz que não se apaga, mas nós nos apagamos diante desta luminosidade, porque não conseguimos ainda seguir a Jesus. Então, ele vem, quando mostra ser a luz do mundo, apresentando esta tarefa. Eu sou esta identificação com o meu Pai. E nós precisamos cada vez mais buscar esta identificação com o nosso Pai, E o que o mestre quis dizer com eu sou a luz do mundo? Simplesmente é porque ele já conseguiu alcançar aquilo que em nós ainda está em germe e precisa fazer desabrochar. E como nós podemos permitir que desabroche este germe que está em nós? Com a nossa vontade, com o nosso esforço, com a nossa perseverança. São os passos que vamos dar em nosso processo de evolução consciente. Então, Jesus, esta luz do mundo,
que foi preparado há tantos milhões de anos, junto com outros anjos tutelares, para que formasse essa escola. Nós estamos aqui numa escola de aprendizado e de crescimento. Então, é esta luz do mundo que está acendendo uma luminosidade diante das trevas da nossa existência. A vida física precisa certamente desta luz do sol para aquecer os nossos corações e a nossa caminhada. Mas isso é a vida física. Nós precisamos desta luz do Cristo para que penetre em nosso íntimo e nos promova a transformação moral que tanto almejamos, mas que em alguns momentos ainda nos sentimos enfraquecidos e necessitamos que esta luz brilhe com mais força para que não desistamos dos nossos propósitos, dos nossos ideais. E foi por isso que Jesus se coloca nesta posição de luz do mundo, mostrando o que ele tem feito, o que ele fez e que continua a perpetuar por toda a eternidade. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. E nós, se seguirmos a Jesus, não haverá mais escuridão, ainda que tenhamos a atravessar os desafios existenciais que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Eu finalizo com uma frase que nós encontramos no primeiro capítulo do livro Ave Cristo, quando o benfeitor Cláudio escreve: Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria compartilhar com vocês desse estudo, desta noite do Evangelho, em que as luzes desse nosso Mestre vêm clarear o nosso íntimo, porque ele é este sol espiritual dos nossos destinos. Gratidão profunda por estar aqui com vocês, compartilhando nesta noite e durante toda esta temporada do estudo do livro Transição Planetária. Gratidão. Amigos queridos, coube-me a tarefa de encerrar as nossas reflexões e para que nós possamos, então, encerrar com mais uma frase, mais uma passagem do nosso mestre, nós gostaríamos de convidá-los a aportarmos lá naquela passagem que conhecemos de Jesus chegando em Jerusalém e ali se deparando com aquela piscina, aquele local onde ficavam pessoas enfermos, cegos, coxos, atrofiados, e que Jesus ali chegando naquele local, realiza então a cura daquele que foi conhecido como a cura do enfermo do tanque de Betesda. Mas aquele dia era um sábado, e sendo sábado entre os judeus, se entendia que não se poderia realizar nenhum trabalho, não se poderia trabalhar.
mas Jesus realiza a cura. E então aquele que estava ali sai curado, carregando o seu catre, e ele é questionado a respeito de quem havia feito aquilo. Ao que no meio da multidão ele não saberia dizer. Mas lá no templo, quando ele chega ao templo, então Jesus ali diz que ele deveria levar o seu catre, mas que não voltasse a pecar, para que não lhe acontecesse nada pior. E então, questionado pelos judeus sobre como ele havia feito aquilo num sábado, então Jesus, e está lá narrado pelo evangelista João, no capítulo 5, no versículo 17, quando Jesus lhe diz: ele, porém, lhes respondeu: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Essa frase do mestre, nesse momento em que nós, depois de termos transitado por esse tempo de trabalhos, porque nós já também entendemos com a nossa doutrina bendita que trabalho, como está posto lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga na questão 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, ao que os benfeitores respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nós podemos sim afirmar que viemos todos juntos nessa grande família, realizando um trabalho de compartilhar com todos aquilo que cada um já desenvolveu de percepção, de entendimento acerca do Evangelho do Cristo, esse Evangelho que nos orienta a marcha, esse Evangelho que nos auxilia, nós que somos todos também coxos, cegos, paralíticos da alma, que ainda temos tanta dificuldade para serem trabalhadas, mas que já estamos sendo convidados pelo Mestre, para que nós possamos, juntamente com Ele, realizarmos esse trabalho de clarear a nossa intimidade, para que depois também o mundo seja uma grande claridade, um grande sol. Então, meus amigos, para nós é uma alegria muito grande, nesse momento, encerrar essa atividade nesse ano, porque cada momento vivido aqui, cada quarta-feira que nós nos reunimos, nós que somos parte dessa família, porque somos uma grande família, sabemos da força dos vínculos que já criamos entre nós, da força do trabalho no bem, esse trabalho que nos auxilia a cada vez mais ampliarmos esse sol de esperança nas nossas almas, porque nós também, da mesma maneira, como pai, como mestre, somos aqueles que também já decidimos trabalhar sempre. E então, para encerrar, eu gostaria de trazer uma fala de Emmanuel, que está lá numa mensagem chamada Burilamento, em que ele diz: em meio do trabalho absorvente, costumas interromper as próprias atividades, indagando de ti mesmo se vale a pena continuar no esforço renovador. Semelhante introdução ao desespero comumente aparece porque em muitas ocasiões experimentas o desencanto de quem cava um monte de pedras, procurando de balde o fio d'água que lhe foge à sede, ou a fadiga de quem cruza o deserto em todas as direções sem achar caminho para a vanguarda libertadora. Ainda assim, persevera nos bons propósitos e colabora, quanto possível, pela consecução dos objetivos de fraternidade e aprimoramento a que devemos todos visar. Uma pergunta só dar-nos-á reconforto. Se Jesus, há milênios, trabalha por nós, para que tenhamos o pequenino clarão do conhecimento com que hoje tentamos dissipar as sombras que ainda trazemos, por que desanimar na obra de amparo aos que amamos, se apenas agora começamos a servir
no terreno da luz. Então, com essa mensagem do benfeitor Emmanuel, encerramos, meus amigos, esse momento tão valioso de reflexões com essa família tão querida e renovamos aqui o nosso sentimento de que logo mais estejamos vinculados, de mãos dadas, de corações unidos, para que esse trabalho prossiga, porque nós estamos diante de uma grande piscina, de um poço de Betesda, e todos precisamos nos amparar mutuamente, porque o Mestre está aí entre nós. Então, nossa gratidão, o nosso carinho, que esse Natal seja um Natal de envolvimento entre as famílias, que nós possamos vibrar em uníssono na mensagem do amor imortal.